Paz do Senhor, meus amigos. Hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Desde que eu abri aqui o canal AG, eu sinto de gravar esse vídeo, mas eu tenho relutado muito. E esses dias o Senhor, no meu momento de devocional, Ele me permitiu gravar esse vídeo. Acredito que eu não estava preparada para falar de certas coisas aqui na internet, mas eu creio que vai ser bálsamo para muitas pessoas e, consequentemente, também vai tratar muitas feridas, talvez feridas em aberto. E é aquele negócio, né? Deus, Ele não faz nada por acaso. Assim como Ele abriu um dia a ferida em mim e Ele tratou, hoje também, ao falar, eu creio que muitas pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser tratadas através do meu testemunho. Então, fica à vontade, que Deus abençoe seu dia. Eu sou a Evelyn, eu tenho 34 anos, eu nunca sonhei em trabalhar com a internet, expor minha vida, eu sempre tive muita vergonha, eu sou uma pessoa muito tímida, tanto para falar publicamente, quanto mais até no celular. E eu sou uma pessoa assim, que eu fugia de tudo que era coisa de câmera, de palestra, de se mostrar, eu sempre tive uma vergonha, sabe, de quem eu era, de como eu falava. Quando Deus Ele me abriu essa porta de trabalhar com a internet, pra quem não sabe, eu tenho 2 canais. O canal Família Pirolo, e lá eu comecei a compartilhar minha rotina. Só que, pra quem tá me conhecendo agora, quando eu comecei a gravar os vídeos da Família Pirolo, eu preciso ser super honesta com tudo que eu vou falar aqui, gente. E isso é uma afronta muito grande pra mim mesmo, sabe? Expor certas coisas na internet que eu nunca expus antes. Então, quando Ele me permitiu trabalhar com a internet, eu tava muito machucada. Eu tava vivendo a pior fase da minha vida. Eu tinha acabado de perder um emprego que a vida inteira eu trabalhei desde os meus 12 anos e no mesmo momento eu tava vivendo uma traição, eu tava vivendo uma afronta e eu tava muito machucada. Quando eu tentei me levantar, Deus falou assim: você vai entrar por essa porta, mas eu quero te perguntar antes. Ele falou isso comigo num sonho: você quer entrar comigo ou você quer entrar com o diabo? E eu não sabia, eu não tinha nem ideia de como que ia ser trabalhar com internet, porque até então eu nunca tinha trabalhado, eu não sabia como que era lidar com as pessoas, que hoje em dia tudo quer uma resposta na internet, querem justificar a sua vida como se te conhecessem. Eu não imaginava como era. Aí eu falei: Deus, eu quero ir com o Senhor. Depois que eu acordei daquele sonho, eu comecei a persistir, comecei a gravar minha rotininha, um dia de cada vez, mostrava as plantinhas, aquilo que eu comprava, e ali foi indo. Foi 6 anos trabalhando com isso. Foram tantas pedradas, foram tantas lutas, mas também teve tanta honra de Deus. Eu consegui ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Só que se eu falar pra você que eu fui completa durante essa fase, eu estaria mentindo. Como todas as outras áreas da minha vida, eu me senti incompleta. Eu trabalhava com outras coisas, desde a minha adolescência, eu trabalho desde novinha. Eu sempre quis ter meu dinheirinho, né? Eu sempre fui muito esforçada. E eu falo isso porque normalmente eu não sou uma pessoa de se elogiar. Eu sempre sou uma pessoa que se critica. Eu sempre me sinto tão pequenininha. E se eu entro num lugar, eu falo: ai, nossa, sabe? Ai, olha quem eu sou. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa de se comparar com o pior. Podia ter pessoas, talvez ali falando: nossa, eu gosto de você. E eu sempre me sentia tão mal, porque eu sabia quem eu era, eu sabia das limitações que eu tinha. E isso eu sempre acabei me comparando muito. Isso me afastou muito de Deus por um certo período. Mas também teve fases que acabou me aproximando muito, porque eu permiti o cuidado dele. Pois bem, quando eu comecei a expor minha vida na internet, eu comecei a me comparar muito. O que eu comparava antes, que já era muito complicado, eu comecei a me comparar ainda mais. E diante dos comentários, diante das pessoas, eu não tinha muita sabedoria naquilo que eu tava fazendo, era uma coisa muito nova pra mim. E Deus, Ele começou a trabalhar em mim e através de mim. E as pessoas falavam: nossa, como que você é uma dona de casa abençoada, você faz as coisas com criança pequena no colo. E aquilo foi, sabe, eu falei: gente, será que é isso que Deus tem pra mim? Mas eu comecei a trabalhar um dia de cada vez. E aí, assim, eu fui indo. Deus teve processos que Deus me honrou, e teve processos que eu tive que passar por muitas lutas. E eu nunca expus isso na internet. Eu passava por pior fase da minha vida, e aí eu tinha que ligar a câmera e sorrir.
e falar certas coisas que eu tava vivendo. Às vezes era criança doente, às vezes era uma coisa que acontecia, mas eu nunca toquei em certos assuntos. Mas eu senti uma frustração tão grande, eu senti um vazio tão grande, eu me sentia tão incompleta. E quanto mais eu me comparava, mais eu ficava num lugar de transtorno, mais eu ficava atordoada. Eu olhava para as meninas da internet que faziam a mesma coisa que eu fazia e eu me comparava tanto, eu me sentia tão pequenininha. Eu falava, nossa, o perfil de todo mundo cresce menos o meu. Eu comparava as visualizações, eu comparava que eu não era uma pessoa procurada pelas empresas. Eu me comparava eu me comparava por tudo. E eu falar isso aqui na internet, diante de tantas pessoas, acredite, não é fácil. E por muito tempo eu vivia assim. Eu falava, Deus, eu entro pra trabalhar com um produto, parece que não vai, não flui. E fulano de tal vai lá, vende o mesmo produto, regaça. E eu falava, Deus, por quê? Quantas das vezes a empresa chegava pra mim, eu falava, nossa, fulano de tal me reconheceu. E aí fulano de tal falava assim, eu posso usar sua foto? Mas eu não servia pra ela. Eu não servia para aquilo que eu queria, de fato, viver naquela pessoa. E eu comecei a ficar mais frustrada ainda. Mas eu continuei persistindo. Era um dia de cada vez. E quanto mais às vezes eu falava de Deus, mais afronta eu tinha. E aí teve um dia que eu falei ainda pro meu marido, falei, marido, você percebeu que quanto mais eu falo de Deus no meu canal, mais as visualizações caem? Você percebeu que quanto mais parece que eu falo de Deus, mais as coisas parecem que estão dando errado pra mim? E ele falou, amor, persista, sabe? Não liga pra isso não. Um dia de cada vez, vambora. E ali eu continuei indo. E eu percebi que Deus, ele começou a permitir certas coisas. E quanto mais ele permitia, mais eu sofria. Teve fase que eu me aproximei mais de Deus por estar sofrendo, e teve fase que eu me afastei. Eu buscava ele, mas eu buscava de qualquer jeito, me arrastando. Era uma fase de dor, sabe? Porque eu já tava machucada com muitas coisas. Teve uma fase que eu pensei que eu não ia aguentar suportar aquilo. Foi aonde hackearam meu canal. Eu tava no meio de uma reforma. A gente, quando vai fazer uma reforma, é muitos gastos, né? E eu não entendia por que Deus estava permitindo aquilo no momento que era o meu sonho. Era fazer minha reforminha da minha casa. E aí o canal foi hackeado. Quando o canal foi hackeado, eu não entendi o porquê que estava acontecendo aquilo. Eu falei, Deus, por quê? Eu não queria estar fazendo isso. O Senhor me deu e agora o Senhor tá tomando. Ali eu comecei a entrar num quadro de desespero. Eu falei, Deus, eu já perdi o outro emprego. Eu preciso desse emprego. O que eu vou fazer da minha vida agora? E a pessoa que roubou, normalmente a gente não consegue pegar de volta. Só que Deus, ele levantou pessoas para me ajudar naquela época. E foi bem no final de agosto para quase setembro. E aí eu tava tão desesperada que eu não sabia o que eu ia fazer. Até que uma pessoa próxima do meu marido falou assim, abre mais um canal e começa de novo. Aí eu falei assim, vai começar de novo? Porque assim, o canal que eu já tinha aberto, né, que já tava com um pouquinho inscrito e começou a subir depois das minhas rotinas, depois de mostrar isso por minha vida, já tava aberto porque era meu marido que gerenciava tudo. Só que ele falou assim, parece que não frutifica, então eu vou abandonar esse canal. Só que aí Deus direcionou a gente a fazer aquilo. Abrir um canal, mudar nome, mudar foto, mudar tudo. E foi o que a gente fez. Quando foi hackeado, o canal nunca mais voltou a ser o mesmo canal. Cada vez mais a visualização era pior, as coisas foi tudo diferente. Parece que por tanto bloqueio que as pessoas acabou denunciando na época que eu pedia, né? Falava, gente, me ajuda, denuncia, porque a pessoa hackeou eu. Mas eu acho que deu bug no YouTube, mas foi ficando imperceptível o canal. E aí eu fiquei sentindo uma tristeza muito profunda, sabe, no meu coração. Porque, gente, não é só por visualização, não é só por dinheiro. Quando você trabalha com algo, quando você se esforça, quando você faz as coisas com amor, com carinho, você quer um mérito. Não adianta falar que não, porque quer. Porque quem trabalha numa empresa quer ser reconhecido, quer subir de cargo, sabe? Quanto mais você faz algo ali, mais você quer também ser honrado. E ali eu não entendi o porquê que eu tava passando por aquilo. Mas a gente abriu o canal secundário e aí começou subir os inscritos de pouquinho em pouquinho, foi sempre muita luta. E aí teve uma fase que foi a fase assim, pior, que o Davi, o meu filho, né, autista, começou a ficar com muitas limitações e eu não queria
tá vivendo aquilo, eu tava entregando pra Deus, eu não sabia o que eu fazia com tanta aflição. E eu tava, Deus, eu não sei o que eu faço. E as pessoas querendo tirar conclusão, e escrevia comentários ruins, falava coisas. E eu não conseguia ver as coisas boas que as pessoas falavam de mim, da minha família. Eu só conseguia ver as coisas negativas. E eu já comecei a achar que tudo aquilo tava perdido. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Quando foi no dia do meu aniversário, a gente recuperou o canal. E naquela fase eu ainda lembro que eu jejuei, eu apresentei aquilo pra Deus. Eu falei, Deus, eu não queria, mas o Senhor me deu, eu não sei o que é a sua vontade, mas me faz descansar. Aí eu lembro que no dia do meu aniversário, a fidelidade de Deus foi tão grande, tão real, que no dia do meu aniversário a gente conseguiu recuperar o canal. Só que nunca mais foi o mesmo. E ali a gente foi prosseguindo. E uma coisa que Deus sempre falou comigo, que eu preciso falar aqui, que era duas coisas que ele falava. É Ageu 2:9. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor. Quando Deus falava isso pra mim, eu não entendia. As pessoas nos comentários ficavam falando, a glória da segunda casa será maior. Eu passava por tanta luta. Eu falava, Deus do céu, que humilhação. Às vezes as pessoas ficavam deduzindo as coisas e mal sabiam o que eu passava aqui do outro lado. Eu falava, Deus, eu vou desistir. E desde que eu recuperei o canal, era um dia de cada vez. Eu falava, agora eu desisto. Eu não quero mais isso pra mim. Eu nunca quis expor a minha vida. E eu não quero mais, Deus. Eu quero me esconder. Eu quero me esconder em Ti. E Deus falava, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E como eu tava passando por muitas lutas com meus filhos, limitação, muitas coisas acontecendo, Deus, Ele começou a trabalhar, sabe, no meu coração. E Ele começou a falar, filha, permita com que eu trabalhe em todas as áreas da sua vida. E eu falava, Deus, mas eu já tô fazendo a sua vontade. Eu não tô entendendo o que o Senhor tá querendo dizer com isso. E Ele falava assim, filha, me entrega isso. Me entrega esse sonho que você tem. E eu falava, Deus, eu não tenho sonho nenhum. E Ele falava assim, eu sei. Eu sondo teu coração. Eu sei o que você pensa em secreto. Eu sei que você se compara muito com essas pessoas que você acompanha. Eu já falei pra você parar de alimentar isso. Não é o que eu tenho pra você. Eu tenho algo pra você que não é isso. E eu falava, Deus, eu quero viver esse sonho. Eu não quero mais viver isso que eu tô vivendo. E Deus falava assim, filha, se você viver o seu sonho, você vai sofrer muito. Até agora eu te guardei em mim. Eu te poupei. Você pensou que era pouca visualização e que as empresas não te enxergavam. Era eu te poupando. E eu falava, Deus, por que eu não posso viver isso? E eu comecei a me comparar. Eu me comparava. Até que teve um dia que eu falei assim, Deus, faz a sua vontade. Eu não quero mais ser quem eu sou e muito menos sonhar aquilo que o Senhor não tem pra mim. Eu entendi que isso é passageiro. Eu entendi que esse lugar não é pra mim permanecer. É um lugar de passagem. Frutificou e abençoou muitas outras pessoas. Eu lembro que muitas pessoas mandavam mensagem e falavam assim pra mim, eu não sei o que você tem, Evelyn, que eu assisto seus vídeos, eu sinto vontade de falar com Deus. Eu sinto vontade de limpar minha casa, eu sinto vontade. E por muitas vezes eu tentei fugir. Gente. Eu fugia de tudo quanto é jeito, porque Deus, Ele falava, eu quero isso. E eu falava, eu quero isso. E se não viver isso, eu não quero isso que você tem pra mim. E ali eu ficava numa batalha com Deus. E teve um dia que eu fiz uma oração sincera e eu falei, Deus, eu sei que eu já tentei frutificar em tantas coisas e eu não consigo. Eu não sei mais. Eu não sei mais o que fazer. E diante disso, me ajuda. E aí Deus começou a falar pra mim. E tá lá em Isaías 56, a partir do verso 7, que fala assim, seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E todas as vezes Deus falava comigo esse mesmo verso. Deus falava comigo na madrugada, Deus falava comigo pela manhã, e aquilo tudo se confirmava. E eu falava, Deus, eu não quero orar pelas pessoas.
Eu não quero falar a tua palavra para as pessoas na internet. Eu quero ser blogueirinha, Deus. Eu quero fazer review das coisas, eu quero falar daquilo que eu comprei, daquilo que a plantinha, eu quero... E Deus falava assim, esse lugar não é pra você, filha. Eu não quero isso pra você. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe. E ele falava todas as vezes a mesma coisa, ao meu profundo, naquilo que só eu sabia. Eu sabia das áreas frustradas que eu tinha. Eu falava, Deus, por que tudo que eu tento fazer não dá certo? E ele falava, é por isso. Você não foi chamada para fazer isso. Isso aí só é um lugar de passagem. Foi uma porta que eu te abri, mas não é um lugar para você permanecer. E ali eu comecei a pedir para Deus mudar aquilo que estava no meu coração, para eu aceitar a vontade dele. E aí foi um dia de cada vez. Não foi fácil. Não foi fácil fazer a vontade de Deus. Eu lembro que quando ele mandou eu apagar todos os vídeos que eu tinha postado no canal Ageu 29, eu falei assim, Deus, mas se eu apagar esse... O que eu vou postar? E aí meu marido falava, faz vídeo mostrando as coisas que você compra, só referente a um canal, pra ser diferente. E eu falava, mas não é isso, eu não sinto que é isso. E ali eu comecei a orar e jejuar em favor disso, e Deus começou a me abrir o entendimento. Quando ele me deu o nome Ageu 29, eu falei, Ageu 29, mas por que Ageu 29? Aí eu fui ler. E aí eu falei, gente, tem tudo a ver com aquilo que ele tá falando pra mim, com aquilo que ele tá me prometendo. Mas Deus, eu não quero, muda meu coração, porque eu tenho que aceitar aquilo que é da tua vontade. E aí quando foi ano passado, ele falou pra mim imaginar uma caixa. Imagina uma caixa espiritualmente vazia e coloca aquilo que você tanto queria. E eu comecei a colocar, sabe, as frustrações, as áreas que eu não era bem sucedida, sabe, esse negócio de eu tento vender o shampoo ali, não tá dando certo, tô colocando na caixa. É o negócio da visualização, sim, assim, assado, meu Instagram, tô colocando, Deus. O sonho de ser reconhecida pela empresa tal, tô colocando na caixa. E ali eu fui colocando. E todos os dias a minha vontade era de pegar de volta. E Deus, ele começou a falar ainda mais no meu coração. Permaneça em mim. Se você começar a olhar para aquilo que está à sua volta, se você olhar para aquilo que está na internet, você não vai aguentar e você não vai suportar. Aí eu peguei e fiz a vontade de Deus por um tempo. Eu liguei a câmera, apaguei todos os vídeos, o marido apagou, fez o canal do jeito que Deus tinha nos direcionado. E ali eu fiquei pensando, falei, como que esse canal, a glória da segunda casa, será maior do que da primeira? Eu não tô entendendo nada, mas eu vou fazer. E aí eu fui, o marido fez, ele me ajudou. E aí eu comecei a pensar, e os vídeos agora? Eu não quero gravar os vídeos. Eu não posso gravar esses vídeos. Não. Porque eu sei que quanto mais eu abrir a boca, mais lutas eu vou passar. Deus, eu não quero. Eu não quero que eu esteja orando por pessoas ali e eu esteja sendo respingada outras coisas aqui. Deus falava assim, enquanto você cuida dos meus, eu cuido dos teus. E não importa aquilo que não aconteceu na sua casa ainda, aquilo que não aconteceu na sua vida ainda, permaneça, não olhe para aquilo que não aconteceu. Você sabe que eu faço. E não é porque eu não estou fazendo na sua vida que eu não vou fazer na vida das pessoas que estão te acompanhando. É um tratar, é um processo. E ali eu comecei a ser tratada em Deus. Eu fiz os vídeos e logo depois eu tive um tempo que eu falei, eu não quero mais, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E eu rejeitando aquilo que Deus estava mandando eu fazer. E aí as pessoas falavam, você fez algum curso, você fez alguma coisa, que ministério é esse, que acontece? E mal as pessoas sabiam que era o tempo que eu tinha com Deus, no meu momento de intimidade. Esse lugar de rejeição, de comparação, me fez me aproximar tanto de Deus. Por isso que eu gosto sempre de testemunhar que eu não sei o que está te ocasionando a ler a Bíblia, a estar orando. Talvez é algo totalmente contrário da vontade de Deus. Eu orava para que Deus me fizesse ser totalmente abençoada no meu trabalho e em todas as áreas, mas até o ponto de entender que não era a vontade de Deus e que eu precisava entregar certas coisas. Então eu comecei a parar de me questionar tanto e fazer a vontade do Senhor naquele dia, naquela fase, e
as respostas de Deus foram ficando cada vez mais certeiras, sabe? Deus, ele começou a confirmar na boca de todas as pessoas que assistiam os vídeos. Comecei a receber mensagens no meu Instagram, comecei a receber mensagens no canal, testemunho no e-mail. Eu não tava nem dando conta de responder diante de tantas pessoas testemunhando. E aí, por muitas vezes eu falava, Deus, eu vou desistir de novo. Eu não vou aguentar, eu não vou suportar o processo. E Deus, ele falava, persista, filha. Não olhe para a sua volta, olhe para mim. E por isso que eu sempre falo, aquilo que Deus, ele mandar você entregar, vai te custar muito. Talvez vai te custar um sonho, uma vontade de viver em Deus aquilo que você tanto queria. Mas se esse sonho não for a vontade de Deus, de que adianta você quebrar a cara? De que adianta você ficar ali, ó, com a força do seu braço, tentando? Eu tentei por tantos meses, eu tentei por tantos anos, e eu só sofri, porque não era a vontade de Deus. Não era. E Deus, ele falava comigo o tempo todo. Mas eu sempre falo, né? Igual em Eclesiastes fala, há um tempo determinado para que Deus venha trabalhar, sabe? Há um tempo determinado para que as coisas aconteçam debaixo do céu. Então, se não aconteceu, é porque não era a hora certa. Mas eu relutei muito, muito para estar aqui, para testemunhar, para fazer a vontade de Deus. Até hoje eu falo, Deus, se eu não tiver a sua presença, eu não consigo permanecer. Se eu não tiver a sua presença, eu não conseguir. Então ele fala, então vai. Entrega, leia, jejue, busque cada vez mais. Porque eu sei que ser blogueirinha não é fácil. Eu sei que em todas as áreas de trabalho que a gente se propor a fazer, não vai ser fácil. Mas entenda uma coisa. Quando é para a obra de Deus, quando é para falar da palavra de Deus, para libertar pessoas dos cativeiros, almas em conflito, sabe? O mundo espiritual não é brincadeira. E eu sabia que aquilo que eu estava entrando, aquilo que eu estava fazendo, não ia ser fácil. E por muitas vezes eu pensei em parar. Mas de que adianta eu parar para viver um sonho que Deus não estava me permitindo frutificar nele. Eu precisava fazer a vontade de Deus. Quando Deus abria uma porta, logo outra se fechava. Era um lugar tão exaustivo. Eu gosto de falar que vai ter estações na sua vida íntima com Deus que você vai orar e nada vai acontecer. Outras vezes você vai orar e Deus usará a sua vida para florescer para todos à sua volta. E terão outras que Deus falará tão forte com você que te encherá, te abastecerá para os próximos meses. O hoje não define o seu futuro. Deus é especialista em mudar histórias e pessoas, mas entenda que a cada estação Deus se fará presente. Eu consegui entender que Deus, ele queria me usar, mesmo passando por tantos processos difíceis que eu estava passando. Eu falava, Deus, como que o Senhor quer fazer a minha vida florir na vida de outras pessoas, sendo que eu mesma não tô mais frutificando, não tô tendo mais aquilo que eu queria ter. Eu não enxergava aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. Eu achava que aonde eu estava limitada demais, enfraquecida demais, não tinha água suficiente para derramar sobre as outras pessoas, e Deus falava, filha, você é fonte. Filha, você é fonte, uma fonte a jorrar, permaneça em mim, eu permanecerei em você. Se encha da minha palavra, que quando eu começar a fazer a minha vontade na sua vida e através de você, eu curarei muitas outras pessoas, eu resgatarei muitas pessoas. Permaneça naquilo que eu tô mandando você fazer. E eu fazia mesmo não entendendo. E eu tentava desistir no meio do caminho e Deus falava, não é isso que eu tenho pra você, persista. Era um dia de cada vez, gente, era uma luta, uma batalha tão grande. Eu me sentia tão fracassada, tão incompleta, até que na fase mais difícil da minha vida, eu queria me esconder e Deus mandou eu falar, testemunhar pra todos. Foi um afronto muito grande essa fase que eu passei. Por muitas vezes eu até chegava a pensar por que eu fui orar para Deus para ter a marca e o cheiro dele. Por muitas vezes eu acabava até falando isso, mas no final de tudo, sempre no final do dia eu falava, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que no fim ele se levantará sobre essa fase na minha vida e tudo isso vai passar. Permanecer em Deus, mesmo ele não atingindo suas expectativas, é muito dolorido, é muito difícil. Mas ele é um Deus que sabe o que é melhor para cada um de nós. E ele tem um jeito de nos treinar diante da batalha.
Entenda uma coisa nesse dia, é Deus quem luta por você, mas se você não se levantar e posicionar no meio da luta, a batalha é perdida. Enquanto você caminha, Deus constrói o chão que você precisa. Quando você resolve entregar aquilo que é seu sonho, mas não é o sonho de Deus, você começa a superar as coisas, as pessoas, e vai surgir sobre a terra como muda nova. Quem te olhar não vai imaginar como você é forte em Deus, porque suas raízes estão no mais profundo solo. Aparentemente, sua aparência não revela a grandeza do que está por dentro. Todo secreto que você viveu com Deus valerá a pena. Deus, ele trabalha pelo lado de dentro, não pela aparência. Deus, ele trabalhou muito em você, do lado de dentro. Semente normalmente não vemos, né? É uma fase só para crescer e nutrir, não para exibir. Agora, quando todo esforço colocado na semente torna muda, quando aquela plantinha tão pequenininha começa a ter um resultado, queremos exibir, mostrar aquela real beleza diante de todos, mostrar o cuidado de Deus através dos detalhes. Deus realmente escolhe os rejeitados, os improváveis, os que ninguém quer, para que sua glória seja manifestada nos detalhes. Ele te tira do monte de cinzas e te ergue para fazer-se sentar-se com príncipes e lhe dá um lugar de honra. Esse é o nosso Deus. Outras pessoas podem fazer a mesma coisa que você faz e vão dar certo, enquanto você faz e nada acontece. Mas entenda, os que são escolhidos por Deus passam por lugares onde somos muitas vezes provados. Era meu sonho ser notada pelas empresas, ter honra naquela área onde eu trabalhava, mas até que eu entendi, não era a vontade do meu Pai para mim. Deus até me permitia viver coisas além do que eu sonhei, sim, mas não por muito tempo, e não como eu gostaria que fosse. Antes daquilo entrar no meu coração, Ele me tirava. O não de Deus também é um cuidado. Pare de querer que Deus quebre orações que você fez um dia na presença dEle. Pedir para que Deus te afaste de tudo que te afasta dEle é entender que é a vontade dEle que vai prevalecer e não a sua. Eu colocava a culpa em mim mesmo. Eu achava que tudo que eu tentei por anos e não dava certo ao meu ver era culpa minha. Por isso, eu sempre me comparava com os outros, mas acabei entendendo que tudo aquilo era mão de Deus, do Senhor, e não adiantava eu lutar contra a vontade dele, só iria me causar mais dores e sofrimento. Quanto mais eu pensava, mais eu me frustrava e, consequentemente, também mais me afastava de Deus. Eu lembro que ano passado mesmo eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Senhor, eu queria tanto viver certas coisas, mas eu sei que não é a sua vontade. Então me tira tudo essas que sobrou, sabe? As parcerias que me restaram, tira por completo. Porque eu pensei até em desativar as minhas redes sociais, pensei em fazer várias coisas. E Deus, ele falou: não é o que eu tenho pra você. Não é isso que eu quero pra você. Não é pra você fazer desse jeito, e sim do meu. Continua regando. Teve até uma parceria que eu já tenho muitos anos e eu orei para que Deus me tirasse, porque eu queria me esconder. E Deus falou assim: quem disse que é para poder se esconder? Sendo que eu quero te revelar. Eu quero te revelar da forma que eu quero e não da que você quer. Porque de fato a que eu queria ser revelada não era a vontade de Deus. E ali eu comecei a falar: Deus, me tira certas parcerias, porque eu quero me ausentar de tudo. E quando Deus, a hora que veio a confirmação que virou o ano, né, de 2025, e o contrato foi renovado, eu vi porque ele tinha mandado ano passado eu orar por contratos. E esse ano, quando iniciou o ano, eu já comecei a assinar alguns contratos, já fazendo a vontade de Deus, né? Já Deus me permitiu sentir o gosto de como que é viver os sonhos em Deus. Vai ter sonhos que você vai querer viver fora da presença de Deus, que Deus realmente não vai permitir você viver. Mas quando você entra para fazer a vontade de Deus, assim como eu fiz, eu entreguei os meus sonhos numa caixa para Deus. E ali eu falei: Jesus, eu não quero mais pensar nisso. Eu não quero. E toda vez que esse pensamento vem para mim, eu repreendo. Eu falo: não é o que o Senhor tem para mim. Eu não quero sonhar com algo que não é da tua vontade.
E ali eu comecei a ser tratada. E quanto menos eu pensava, mais leveza eu sentia. E quando o diabo me afrontava, jogando as coisas na minha frente, fulano de tal, Beltrano, aquilo já não penetrava mais tanto no meu coração. E eu comecei a entender, se Deus me permitiu certas coisas, tanto no meu trabalho, né, no meu Instagram, quanto no canal, eu entendi que é porque eu estava fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, entenda, vai ter dor, vai ter que ter renúncia. Não vai ser um mar de rosas, não vai ser uma coisa maravilhosa de se fazer. Mas quando você entra no lugar da obediência, nada pode te abalar com Deus. Porque você vai saber o seu lugar com Ele, sabe? Peça para que Deus venha te firmar nos fundamentos dEle nesse dia. Para que nada venha te abalar, desgraça alguma, sonho nenhum venha te tirar do centro da vontade dEle. Porque viver os sonhos que Deus tem é tão completo, sabe, em áreas que eu nunca imaginei ser completa, Deus começou a me completar, conforme eu fui andando e caminhando, fazendo a vontade dele. Então que nesse dia você faça a vontade do Senhor e entenda, vai ter dor, vai ter aflição em alguns momentos, sim, mas como é gratificante viver cada momento para Deus, é glorificar o nome dele em todas as fases, na fase onde nada acontece, na fase onde ele te honra. Esse foi o motivo de eu vir aqui testemunhar um pouco do que eu vivi nesses 6 anos. Talvez você também se encontre num momento não do mesmo sentido que eu vivi. Talvez a área que você se sinta muito esgotado, sabe, fracassado, cansado, desgastado, diante das coisas que não acontecem conforme você sonha, como você queria que acontecesse. Entrega para Deus. Imagina nesse dia uma caixa e coloca esses sonhos na mão de Deus. E no momento certo, se esse sonho estiver que voltar para você e você se realizar em Jesus, tudo vai se completar. Mas se não for para acontecer, Ele vai te certificar de tudo isso. Ele vai te mostrar que não é o caminho que Ele tem para você, assim como Ele fez comigo. Eu achava que ia ser de um jeito e acabou sendo de outro. Quando eu fui hackeada no canal, eu não entendi o porquê. Mas tudo isso foi necessário para que eu abrisse esse canal, para que eu fizesse a vontade de Deus, para que mesmo os respingos caiam sobre mim, eu entenda que é para a glória de Deus. Então hoje talvez eu não me encontro no lugar que eu queria, porque de fato não adianta eu vir aqui e falar isso é o que eu sonhei, porque não foi. Mas a obediência vale tanto. Quando você é obediente em Jesus, você vive aquilo que Deus tem para você. Não foi o sonho que eu tive, mas foi o sonho que eu entreguei para Deus. E hoje eu vivo a vontade dele, um dia de cada vez. E assim eu permaneço, porque eu sei que a glória da segunda casa, aleluia, será muito, muito maior do que a da primeira. Mas entregue tudo para ele, que ele sabe o que é melhor para você, ele sabe o que é melhor para você viver agora. E talvez, assim como eu questionei, eu chorei, eu briguei, eu relutei durante muitos meses, muitos anos, até entender que eu precisava entregar, que aquele sonho específico não era a vontade de Deus. E hoje eu sou realizada em outras áreas com Deus. Os testemunhos, as coisas que eu vivencio, sabe? A presença de Deus gravando os vídeos é algo que não tem, sabe, uma explicação normal para falar. É algo que só sentindo mesmo. Hoje eu entendo como vale a pena estar na presença de Deus e renunciar aquilo que você tanto ama para Deus. Valerá a pena. Que Deus abençoe seu dia, sua casa e tudo que leva teu nome. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.